Então tá. Uma boa noite a todos, a todas. Estamos aí iniciando mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos, que tem como patrocínio da nossa querida União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. E nós já estamos na terceira parte do livro, que fala sobre a lei da conservação, capítulo 5, né? Quinto. Privações voluntárias e mortificações. A gente parou na pergunta 726. A nossa live já é de número 139. Então, como a nossa casa fica lá na rua Iviema, 5.565 do Jardim Monte Líbano. E nós fazemos a nossa live, começamos aqui no horário de Mato Grosso do Sul, às 19 horas, né? No horário de Palma para o resto do Brasil, o horário de Brasília, vamos falar assim, 20 horas, né? Tem um fuso horário. Bom, como é de praxe, nós vamos fazer uma prece, né? Conversar com Deus, com Jesus, pedir a Ele que nos ampare nessa live de hoje, possa abrir a nossa mente, o nosso coração para o entendimento, porque todo entendimento é luz. Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta, sai da escuridão e abre para nós novas perspectivas de vida, né? É muito bom. Eu peço a Deus, a Jesus, os bons espíritos que nos acompanhem aí durante todo o transcorrer dessa hora em que nós nos reunimos para estudar esse legado tão bonito que é a doutrina espírita, é a comunhão com Deus, com Jesus, é a aceitação da reencarnação e aonde a gente fica sabedor de que a vida continua do lado de lá, né? Então, muita paz, que Jesus nos abençoe. E o Dilon, nosso irmão, vai conduzir a nossa live de hoje. Uma palavra, senhor Dilon. Muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a nossa live 139, nós estamos na parte terceira da Lei de Conservação, capítulo 5. Nós já começamos até esse título na reunião passada. Privações voluntárias, mortificações. Nós paramos na pergunta 726. 726, mortificações. Daí ela já termina essa da lei de conservação, né? Bom, quando eu terminar as perguntas, eu acho que vai até 720, isso, 727, só mais duas. Quem que quer começar a leitura aí? Comentários? Voluntário. João Dalmolin disse que hoje ele não vai falar, só vai ouvir. Pode ser eu mesmo. 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira como os suportarmos, nós nos elevamos por aquelas que criamos. Tá ruim que tá. A Tá, leitura está itinerante, a gente não consegue filmar a vista nela. tá, Vou tá. começar de novo. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira como os suportamos, nós elevamos por aqueles que criamos voluntariamente. Não, peraí, eu vou voltar de novo, porque é uma pergunta, né? Se o sofrimento desse mundo nos eleva pela maneira como suportamos, nós elevamos por aqueles que criamos voluntariamente.
Aí os espíritos dizem assim: os únicos sofrimentos que nos elevam são os sofrimentos naturais, pois eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem. Quando eles não servem de nada para o bem dos outros. Você acredita que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos? Como o fazem os bonzos? Deve ser gozos, né? Como fazem os gozos, os faquires, os bozos, deve ser bonzos mesmo. Os faquires e alguns fanáticos de várias seitas avançam no seu caminho, que ali praticamente é uma apresentação, né? Por que, em vez disso, não trabalham pelo bem dos semelhantes? Que vistam o indigente, que console aquele que chora, que trabalhem pelo que está enfermo, que sofram privações para o alívio dos infelizes, então suas vidas serão úteis e agradáveis a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que uma pessoa suporta, ela tem em vista apenas a si própria. Isso é egoísmo. Quando ela sofre pelos outros, isso é por caridade. Esses são os preceitos do Cristo. Bom, traduzindo, sofrimento voluntário, aqueles que até o Dilon falou na outra semana, na semana passada, né? As pessoas que pegam um rei e começam a bater nas costas, se muitas vezes se martirizam, carregam a cruz de um lugar para outro, apesar que isso aí também é um atraso muito grande, né? Sem querer criticar ninguém, mas é um atraso. Então, esses tipos de sofrimento voluntário não tem mérito nenhum. Pelo contrário, se no sacrifício desse acontecer de você desencarnar, você passa para a vida espiritual na condição de suicida, né? Então, o mérito que tem é quando você sofre para ajudar os outros. Sofrimentos naturais, né? Quando você dedica a sua vida, tem gente que anula a vida dele em prol do próximo. Anula. Né? O caso, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá. Eu não canso de elogiar aquela nossa querida irmã, né? Porque uma vez chegou um repórter e perguntou para ela: Madre, fazer uma pergunta para a senhora bem pessoal. A senhora nunca teve vontade de se casar? Falou: meu filho, vem aqui. Puxou ele pelo braço e mostrou lá o barracão que ela tinha construído para receber os enfermos, doentes. Tinha até cachorros que ela pegava na rua e trazia aquelas pessoas com aquelas bolsas do lado. O sofrimento era grande. Aí depois ela mostrou uma caminha, tipo uma tarimba. Falou: essa caminha aqui é a caminha que eu durmo. Aí você vê, alguém vai querer casar comigo? Vai querer levar essa vida aqui? Porque eu não deixo meus doentes. Para mim, faz parte da minha vida. Então, aí está um exemplo de um sofrimento natural, né? Que a pessoa sofre, mas tem prazer de ajudar o outro. Esse é valorizado. Não sei, nesse sentido, não tem valor nenhum. Né, Dilon? Isso aí. Alguém mais? Bons, eu pesquisei aqui no nosso amigo Google, diz que é um sacerdote. Dista. Bonzos, os bonzos. Faquires, né? Os faquires também são religiosos, aqueles que se automutilam, né? É um sacerdote, é? É, Bonzo. bonzos. Faquires é aqueles que jogam faca, cospe Perfura, né? fogo. O braço, a mão, dorme em coisas pontiagudas e
Esse. Diz que eles controlam a dor, né? A dor física. Agora, bons eu não sabia mesmo, não. Foi Alguém bom mais? você pesquisar. Ah, é. Alguém mais quer comentar? Então vamos para frente. Esse comentáriozinho, né? Porque nesse caso, ele pergunta se. Que primeiro o Kardec faz observação, que já é notório, que a gente sabe que o sofrimento nos eleva, né? Então, quando a gente é suportado direito, né? Suportado com paciência, suportado esses sofrimentos de forma paciente, ele vai nos elevar. Mas ele pergunta, mas e aqueles sofrimentos que nós mesmos criamos, né? Vai também nos elevar? A resposta que os únicos sofrimentos que nos elevam são os sofrimentos naturais, né? Então, porque fala que os naturais vêm de Deus. Aí, então, se nós provocamos sofrimento, nós pegamos chicote e nos chicoteamos, se nós pegamos agulha e fincamos em nós, esse sofrimento vai nos elevar, vai mostrar o nosso desequilíbrio apenas, né? E é interessante que fala, queira, então, aliviar o sofrimento alheio, porque à medida que você alivia o sofrimento alheio, aí sim, é quando você sofre buscando já o merecimento, que fala que é como se fosse já um egoísmo, né? Agora, quando nós auxiliamos, fazemos caridade, fazemos alguém que sofre feliz, então esse meio é o que nos dá a caminhada mais em direção a Deus. Isso. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o sacrifício mais agradável a Deus. Item 7, que é baseado justamente no Mateus capítulo 5. Aí tem o comentário dos espíritos, né? E ele fala que ele fala sobre essa pergunta aí, né? Que inclusive lembra que o sacrifício agradável a Deus também é sacrificar os nossos vícios morais, né? Ir lá e reconciliar com o adversário. Essa é a oferenda mais agradável a Deus, né? Perdoar, essas questões todas. Mas vamos para frente então, né? 727, quem faz essa? Seu Maurício ou Maiara? Pode ser eu. Ok. Se não devemos criar sofrimentos voluntários que não tenham nenhuma utilidade para os outros, deveremos cuidar de nos preservar daqueles sofrimentos que prevemos ou que nos ameacem. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustiguem o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortifiquem vosso orgulho. Sufoquem vosso egoísmo semelhante a uma serpente que lhes devora o coração. E vocês farão muito mais pelo seu avanço do que por meio de rigores que já não são mais deste século. Isso aí. Comentários? É, é muito interessante essa questão, porque já continua no mesmo sentido, né? Se se não é importante criar, né, sofrimento, porque de nada vai valer, aí, aí pergunta se devemos cuidar de nos preservar, né, daqueles sofrimentos que a gente prevê que vão chegar. Mas aí o Espírito responde que já está na lei, né? Porque esse título de conservação é dado a todos os seres contra o perigo e sofrimento é uma regra de Deus. Então Deus já nos colocou com isso, com o instinto de conservação. Ou seja, o medo da morte, o medo de cair, machucar, né? Então, isso é um instinto de conservação. Aí ele ainda fala que o ideal seria fustigar, né, o espírito e não o corpo, né? Mortificar o orgulho, sufocar o egoísmo, semelhante a uma serpente. Porque então
o importante mesmo aqui é a gente combater os males que está em nós como espírito, não do corpo, né? Que o corpo é apenas um instrumento que nós, espíritos, utilizamos. Então, não temos que maltratar o nosso corpo, nós temos que cuidar bem dele. Então, se alguns perigos, alguns sofrimentos que vêm sobre nós e nós pudermos fugir dele, podemos sim. Aí, por isso é o caso que Deus nos dá a liberdade de estar doente, ir ao médico, tomar o remédio, né? Buscar a cura para aquela doença, para livrar do sofrimento. Então, essa lei, essa instinto de conservação que Deus já nos colocou, já mostra bem o caminho ao qual nós deveremos seguir. Isso aí. Sacrificai o vosso orgulho, diz ele, né? Vosso egoísmo é sacrifício mais agradável a Deus. E evitar o sofrimento é um dever, né? Aqueles que sofrem voluntariamente não está sendo agradável. O sofrimento, ele vem, né? E daí a gente tem que acolher ele, mas sempre tentar evitar. Às vezes nós passamos por umas situações de sofrimento que são necessários, né? Mas que nós não procuremos ele. Aí não. O instinto de conservação já nos diz isso, né? Evitar o sofrimento. Vamos lá. Agora mudou para outra lei moral, lei de reprodução, né? Da lei de reprodução. E essa tem alguns títulos aqui: destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores. Vamos estudar também sobre as guerras, assassinato, crueldade, o duelo e, por fim, a pena de morte. Esses são os itens desse capítulo 4 da Lei de Reprodução. É capítulo 4 mesmo? Eu fiquei na dúvida. É 6, né? Acho que eu coloquei errado ali, que nós estávamos vendo 5. Porque está escrito capítulo 4, é 6. É capítulo 6, né? É capítulo 6, a lei de reprodução. Então vamos lá para a lei, pergunta 728. Essa é de quem? É do Orlando? Ou é do seu Maurício? Agora esqueci. Essa é do seu Pode Maurício. ser eu. É lei da natureza a destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, nós sabemos que tudo que é falando de matéria, né? Tudo que é matéria, ela precisa ser destruída para que possa haver a modificação, né? Até o nosso corpo, que é matéria, ele vai ser destruído, né? Para que a gente, posteriormente, possamos vestir novo corpo. Então, todo que é matéria tem um final dele, justamente isso que nos dá a renovação. E na questão, na letra A, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Você não colocou aqui, você não colocou Ela está na não, próxima, está na próxima, peraí. Na próxima slide. ah, ele ficou já também repetido, verdade. É. Então, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução,
que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Então, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, claro, né? Que é a providência divina que já determinou tudo isso, né? Porque, inclusive, tudo que Deus cria é necessário, né? E é correto. Porque se nada fosse destruído nos seres vivos, por exemplo, em poucos, em poucos anos ou poucos milhares de anos, o, o orbe não caberia mais às criaturas se elas não fossem destruídas, né? Então, umas alimentam as outras. Primeiro, que serve de alimento. Segundo, que serve para aquela questão de controle, né? Do equilíbrio, quando fala aqui manutenção do equilíbrio. Então, essa é a lei da destruição que Deus colocou para nós. Era isso. A criação de Deus é perfeita. Tudo é perfeito na obra de Deus, né? Tem aquela frase de Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. É. Agora, quando o homem exagera, o ser humano exagera, aí tem um desequilíbrio, né? Quando você planta o necessário para poder viver e dar de comer para os demais, é ótimo. Agora, quando você chega lá por ganância, por questão de querer ganhar muito, ficar rico, vai lá e destrói uma mata, uma floresta, isso aí é condenável aos olhos de Deus. Aí há um certo desequilíbrio. Aí nós estamos indo contra a lei da natureza, Aí que é a lei de influi, Deus. influi muitas vezes no clima, né? Esses lugares que estão desertos aí, a maioria aconteceu isso. Muito bem. Mais alguém? Vamos para frente. 729, Orlando. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo? Toda destruição antecipada é o que nós acabamos de falar, obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de reproduzir. Tem que haver um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Quando não existe o equilíbrio, a gente colhe as consequências, né? A perguntinha que é legal, né? Bom, É legal. se a destruição é uma coisa necessária, por que a natureza fica tentando evitar essa destruição, né? Por que ela se cerca de meios de preservação? A própria natureza faz isso. Tudo tem que ter seu tempo, sua hora, seu momento, né? Quando o homem aprender a conviver com isso aí, vai viver muito bem. É como se fosse um ciclo, né? Que precisa preservar, conservar, mas em um determinado momento vai se destruir. É verdade. Eu tô com
Com peninha do João Dalmolin. Ele deve estar coçando a língua lá e não pode falar, né? Eita. Muito bem. Alguém mais? Vamos para frente? A próxima, 730. Essa é da Maiara? Sou eu. 730. Uma vez que a morte nos faz passar para uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida, para cumprir sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas ingrato. O homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Também. A gente, acho que a maioria das religiões, né, entende que morrendo vai para o céu, né, se foi bonzinho, vai para o paraíso, ou vai esperar o juízo final. Nós espíritas acreditamos também que nós vamos para a verdadeira pátria espiritual, que é o plano espiritual, mas ninguém quer saber de ir para lá, não. Né? a gente se agarra que é essa vidinha aqui, por mais difícil que ela seja, a gente quer ficar por aqui mesmo. Eu mesmo quero. E então ele pergunta por que isso, né? Se a gente tem esse conhecimento, tem até a intuição, né, que a vida após a morte é melhor do que essa que nós estamos vivendo aqui, por que que a gente tem medo, né, da morte? E ele lembra que já respondeu isso lá atrás. E é verdade, né? Já o dissemos, o homem deve prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Já o dissemos. Nós estamos aqui, temos um trabalho a cumprir. Ainda que a gente deseje, né, ir para um lugar melhor, mas no íntimo a gente sabe que ainda tem alguma coisa para resolver aqui. No finalzinho aí ele lembra, né? Às vezes quando alguma coisa nos livra do perigo, ele fala, opa, eu tenho uma sorte, né? Minha estrela é boa, olha só. Né? Não foi dessa vez. E aí ele fala bem assim, não se lembra que é Deus, né? Deus que falou que ó, você tem que ficar um pouquinho mais aí, que você ainda não cumpriu com o seu compromisso. Tem duas situações aí, né? Muitas vezes a necessidade dele permanecer mais algum tempo, porque ele está sendo útil e necessário. A hora que ele não é mais útil, não é mais necessário, não está aprendendo mais nada, é hora de desocupar o beco. Né? É o caso, a gente volta novamente a dizer, né? O Divaldo Pereira Franco viveu até os 98, o Chico viveu até os 92, porque eles tinham necessidade de permanecer, estavam sendo muito úteis. Então a gente que se cuida, tenta fazer alguma coisa se a gente quiser permanecer mais um pouco e aproveitar mais a existência que a gente está vivendo. Porque, caso contrário, definir. Né, seu Maurício? O senhor está quieto. Interessante. Eu gosto de observar assim, muito
o quanto que o Kardec ele era didático, né? E ele não talvez ele, que ele com certeza, quando ele fez essa pergunta, não era dúvida dele. E muitas perguntas que ele fez, ele não tinha dúvida sobre aquilo. Ele sabia que o leitor, né, do livro, os estudiosos da doutrina depois, ia ficar com certa dúvida se ele não fizesse aquela pergunta, né? E é interessante, porque quando fala assim, porque nós falamos que nós ensinamos que a vida espiritual é melhor, né? É nossa casa, então nós vamos para casa, não deveria ter medo da morte, não, porque é ir embora para casa. Aí, mas se é assim, o que acontece? Então, aí ele vai mostrar, né, que a questão vem da lei que Deus nos colocou, que é o instinto de conservação, né? Porque que ele já colocou para nós isso, porque vamos imaginar se Deus não tivesse colocado o instinto de conservação, todo mundo ficasse com vontade de ir embora, eu vou logo para casa, a vida está tão difícil aqui, e como a vida em casa é melhor, eu vou embora logo. Então, poucos de nós completaríamos, poucas pessoas, talvez ninguém completaria o tempo, não, ia provocar o desencarne e ir embora, né? Agora, como Deus deu o instinto, né, de conservação, que aí nos sustenta, e esse instinto de conservação, a gente fala, eu quero ficar mais tempo aqui. E ainda aquilo fala que Deus tem um instinto que o sustenta nas provas também. Eu quero trabalhar mais, eu quero continuar aqui, eu quero, se está doente, eu quero me curar, se está passando uma dificuldade, aí eu quero melhorar, se está passando dificuldade financeira, não, eu vou conseguir, vou melhorar, vou conseguir. Então ele tem esse ânimo. Agora, se ele tivesse só aquele pensamento, não, vou para casa logo, então não completaria a tarefa. Eu vejo também essa aqui, ó, a voz íntima que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Eu gosto de lembrar essa questão aí, né? Seu progresso. Porque às vezes a gente acha que a gente está aqui porque a gente. Parece que Deus, né, precisa da gente, o mundo precisa de mim, tal questão precisa que eu haja, né? Eu sou muito importante, por isso vou prolongar mais minha vida. Mas ele lembra que é para o seu progresso, é o progresso de cada um cuida do seu progresso. Eu gosto de recordar também aquela parte de Kardec, que certa feita ele perguntou para o Espírito de Verdade, né, se ele falhasse na missão dele, né, o que aconteceria. Ele falou, já tem outro para o seu lugar. Se a coisa tem que acontecer, né, acontece. Então, são oportunidades que cada um tem para o seu próprio progresso, seu próprio desenvolvimento. Né? Sempre assim. Algo mais? Vamos para frente. Próximo, 731. Sou eu? Maurício, Edson Maurício. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Aí o Kardec questionando ainda, né? Ele É o pergunta. remédio ao lado do mal, é o remédio ao lado do mal. Quer dizer, nos dá dificuldade, não vem o remédio. É um antídoto, né? Já dissemos, para manter equilíbrios e servir de contrapeso. Quer dizer, é interessante, né? Que a gente pensa o seguinte, que nos deu o remédio e, ao mesmo tempo, depois nos deu o mal. Mas, na verdade, veio a dificuldade, veio os agentes, né, para destruir, mas Deus colocou esse instinto, esses meios, né, de conservação ao lado. Imagine se tivesse também, não tivesse
só tivesse o lado bom, não tivesse nenhum problema para ser enfrentado. Vem os meios de conservação, mas também não tem problemas nenhum. Não tem a onça, não tem o leão, não tem a cobra, A não tem tempestade. o escorpião. Se tivesse só o coisa bela, só alegria, 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 como que ele saberia também? Aí ele nem ia precisar dos meios de conservação. Aí não haveria crescimento, né? O crescimento precisa de trabalho. Aí não teria trabalho, porque só coisas boas, é só deitar numa rede e sentir aquele ventinho frio no tempo quente, debaixo de uma árvore, sentado numa rede com ventinho gostosinho ali, A coisa não frutas para avança. comer, só coisas maravilhosas. Como seria o crescimento? Mas aí vem as dificuldades e Deus deu os meios para a gente, o instinto de conservação, para a gente superar, né? Atrás dessa destruição do Covid, dessa doença que para nós é horrível, surgiram muitas coisas aí, né? Pesquisa. Recording is on. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Quer dizer, a gente sabe que há milhares e milhares de mundos habitados, né? E outros habitados só por espíritos. Existem os mundos mais elevados, né? Esses não há mais necessidade. Mas um mundo igual ao nosso, semelhante ao nosso, ou quem sabe até pior do que o nosso, há esta necessidade de destruição. Porque tudo é aprendizado, a gente está aprendendo. Enquanto a gente estiver num mundo igual ao nosso, nós vamos passar por essas destruições. Essas necessidades. Essas necessidades. É Covid, é terremoto, como é que é aquela... Tsunami? Isso, tsunami, né? E outros mais, né? A gente fala do tsunami, a gente fala dos terremotos, mas a gente esquece que no Brasil acontece um terremoto todo dia, maior do que o que a gente vê aí. O que é morte no trânsito. Hoje, por exemplo, quantas pessoas não morreu no trânsito por bala perdida, né? Acidentes. Então, nós temos o nosso tsunami particular aqui dentro do Brasil. Estava pensando nessa resposta aí, se é idêntica, né, em todos os mundos, a necessidade de destruição. É possivelmente idêntica, não, né? Mas igual, por exemplo, na Terra, nos planetas, que ele fala, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos, né? Então, se nós temos o planeta X, que está também em provas e expiações, tem que parar a nós, aí sim, né? A necessidade é equivalente. Mas é interessante, e quando fala cessa, quando o físico e moral se acham mais depurados. E tem que ser bem depurados mesmo, porque, por exemplo, os próprios corpos, né? Eles, porque só não vai haver destruição da matéria quando nós não tivermos mais corpo material. Porque quando nós tivermos corpo material, esse corpo ainda vai destruir, né? Se tiver. Aí, agora, quando evolui muito, muito mesmo, que o corpo material e o espiritual pode se confundir. Aí, quando os corpos materiais e os espirituais se confundirem, aí não vai precisar mais de destruição, né? Saí com meu marido, aí eu estava lá fazendo limpeza. Não, tudo bem.
Cadê vocês? Ah, estamos aqui. Estamos no ar. Vamos lá. Ah, algum comentário mais? Vamos para a próxima. Vamos para a Meu próxima. amor, vou ter que ir lá na Vamos lá para a espera, próxima. porque o portão está aberto. 733. Tá. 733. De quem que é essa? Eu acho que é da Goiara. Maiara? Acho que é a minha. 733. Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida em que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror da destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. É bem como o seu Maurício falou, E se a do gente espírito com a observar matéria. essa questão, né? Já acontece algumas coisas assim, né? Tem pessoas que têm horror à morte, à destruição, né? Alguns que preservam mais a natureza que outros, e assim vai. Não é? Te interrompi, Mayara, pode continuar, desculpa. Não, só estava comentando que o seu Maurício já tinha comentado sobre o espírito chegar à mesma medida da matéria, né? Até sobrepor. E aqui ele traz uma observação, parece que um pouquinho além, que ele fala que assim é que, como podeis observar o horror, a destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, destruir, por exemplo, você quer cortar acho que no sentido de você quer cortar uma árvore. Então, para hoje, a gente acha sobrenatural destruir uma árvore. Mas com o tempo, isso vai mudando, né? E a gente vai ter dificuldade para isso, porque a gente vai ter bastante dificuldade de poder ter que tirar uma árvore do lugar. Então, você quer construir uma casa. Aí, mas para construir a casa, tem que tirar uma árvore. Aí o homem vai ter certa dificuldade, porque ele vai ter mais horror, né? A destruição. É, no caso de vai matar um animal para a gente alimentar, né? Então, quando já vai evoluindo mais, nós não vamos querer mais matar um animal para se alimentar. Por isso que fala que esse horror à destruição vai crescendo cada vez mais. Por exemplo, e aí é a evolução que chega também, né? Que a gente vê que, por exemplo, hoje, para você ter uma boiada, criar um gado, tem que desmatar muito, né? Acabar com muitas árvores, com a floresta, né? E quando você entender que não há essa necessidade, você pode se alimentar de outras coisas, também não há necessidade de criar tantos animais para ser abatido. Aí é a evolução que vai chegando. Ok. Vamos para a próxima? 734. Essa é do seu Maurício. Ok. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Aí. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Olha que as perguntas são muito bem feitas, né? Assim, Kardec sempre vai buscando mais alguma coisa para poder ter mais informação. Então, a questão da direito ilimitado da destruição. Se nós for pensarmos na época em que as pessoas viviam no meio dos animais
e não tinham o alimento era só dos vegetais ou então dos animais, às vezes o homem não sabia plantar ainda ou não tinha quase ainda a ciência do plantio, por exemplo. Aí nessa época o direito era praticamente ilimitado no sentido de alimentar-se, né? Então ele podia agora aqui fala que o direito se acha regulado pela necessidade. Então, nós agora, praticamente, nós já temos muito menos necessidade de matar os animais. Vai chegar a época em que não teremos necessidade alguma, né? Por enquanto, nós temos ainda certa necessidade. Com o passar do tempo, né, não vamos ter. Então, que fala que o direito é regulado pela necessidade e também para o seu e a segurança, né? Porque eu não falo só do alimento, segurança. Então, se a pessoa estava no local que tinha um animal que podia, uma fera, por exemplo, podia correr, dar risco à vida, por exemplo, então ele achava, aí é necessário matar o animal. Então vai depender da necessidade que a pessoa tem, né, de sustento e também segurança. Eu fico pensando assim, então, nesse caso, ainda nós temos necessidade de se alimentar da carne, né? Ainda, né? Mas Ainda. vai chegar o dia que não teremos mais. E não precisa mais. É, Como exemplo de abuso, né, de antigamente, inclusive até os índios, né, antigamente tem algumas histórias que ilustram as pessoas nos trem, ia passando os indígenas a cavalo e eles com aquela Winchester, né, atiravam nos índios para matar, por esporte, né? Os índios a cavalo e pá, pá, ia derrubando. Também tem as caçadas, né? Lembra? Caçada esportiva era só para matar mesmo, né? Matar búfalo, elefante. Matava, às vezes, só para tirar o marfim, ou então, às vezes, só para matar mesmo. Só o lazer. O lazer, prazer de matar. Um lazer sanguinário. Sanguinário. Então, são abusos. Não é direito, é abuso. E hoje também existe os abusos. Ainda existe, né? As pessoas ainda abusam do poder que tem sobre o outro. Sobre o animal, até sobre o outro ser humano. Destrói a natureza, destrói o seu próximo, enfim. Próximo, 735. Essa é minha, né? Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, que o Dilon falou aí, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? A pergunta, né? Predominância da bestialidade, Nossa Senhora, sobre a natureza espiritual. É mesmo, né? Pior que é mesmo. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar conta do abuso e da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Eu acho que não tem nem o que explicar aí, né? O que nós estamos falando aí, batendo na tecla, né? O Dilon colocou muito bem aí já a resposta antecipada, né? Os caras vinham no trem com a Winchester, derrubando os índios do cavalo, né? Com um tiro. Sorte aqueles bichinhos lá no ar e mata por prazer, né? Atira
nas pombinhas, nos animais, aquilo é uma satisfação que não tem tamanho, né? Então, é uma bestialidade da natureza espiritual. Não é evolução, é atraso. Selvagerismo. É Comentário? interessante, quando nós estamos observando aí, que o ser humano, que no animal, os animais, eles têm instinto, né? Instinto. Não tem ainda inteligência. E mesmo o humano mais primitivo, também o instinto é o que predomina, a inteligência quase não tem. Então no ser humano, quando o instinto prevalecia praticamente o instinto, o homem não cometia essas atrocidades. Eles faziam como os próprios animais, que matavam só pelo sustento ou defesa, né? Que o animal, justamente isso, olha, o animal, ele só mata por necessidade de alimentação ou por segurança. Do contrário, animal nenhum fica matando o outro, a não ser por isso. E o ser humano também, no começo, que era praticamente instinto, e o livre-arbítrio não era desenvolvido ainda, ele também fazia isso. Agora, depois, como eu falo, o homem dotado de livre-arbítrio, ou seja, nós, à medida que nós crescemos, a inteligência foi melhorando e o livre-arbítrio já foi mais sendo utilizado, aí nós começamos a matar sem nenhuma necessidade, só por prazer mesmo. É. Seu Maurício e eu ontem vínhamos de Taquaralto lá conversando, né, da Casa Espírita, sobre a questão das palavras, e agora eu vi aqui maus instintos. Aí, se não me falha a memória, eu estudei já instintos na Gênesis, né? Na Gênesis tem sobre instinto. E eu sempre tive a ideia que instinto sempre é uma coisa boa. Não existia maus instintos, né? Se é mal, já deixa de ser instinto, na minha visão, né? Sempre. Que instinto é a própria presença de Deus. Instinto nunca falha. Instinto é aquela forma automática que nós temos de fazer as coisas para a própria preservação, né? Por exemplo, o nosso organismo ele funciona boa parte do metabolismo de forma instintiva, né? Quando o animal está em risco, ele desvia, por exemplo, de um risco, de um abismo. Isso tudo é instinto, que é Não mais. existe, não existe instinto de destruição, né, Edlon? Então, eu entendia que não existe maus instintos, né? Só bom, né? Mas aqui Só, colocou a palavra Só, maus instintos. só que eu acho, eu fico pensando que no meu entendimento agora, estou pensando, esse instinto, quando você coloca ele no sentido de mal, não significa no mesmo sentido da palavra instinto, não. Pode Eu ser na acho que já questão da seria uma outra tradução, conotação talvez. dada. Oi? Pode ser uma questão de tradução, né? De uso de palavras, né? Parece que sim, que o instinto mesmo, o sentido do instinto, ele é uma coisa que Deus colocou na gente, né? Se Deus colocou, ele não pode ser ruim mesmo. Muito bem. Nosso horário, 2 minutinhos para as 9 horas, Orlando. Então, nós vamos encerrar, então, né? E como a Nayara ficou devendo para nós a leitura da próxima, eu pergunto se você pode fazer a prece de agradecimento a Deus, Mayara? Posso tentar. Sim? Que bom. Então, agradecemos a Deus por estarmos reunidos hoje nesse estudo. Tiramos muito proveito, muitos conhecimentos compartilhados, discutidos. E desejamos uma boa semana. Podemos partilhar mais encontros e estudos.
e aprender cada vez mais através dessas nossas reuniões. Agradecemos a todos. Obrigado. Obrigado. Que Deus de Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A gente não viu nem passar a hora, né? Graças a Deus. Tava bom o estudo. O João hoje, vai gostei. aparecer de novo para falar tchau. O João está escapando de fininha hoje. João dá molinho. Tá no escurinho lá do ônibus. Escurinho do ônibus. Saindo do Paraná, em direção ao Mato Grosso do Sul. Muita paz para todos. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite a todos, gente. Fique com Deus. Obrigado, seu Maurício, Yara. Com Deus. Boa noite. Uma boa viagem, que Jesus te conduza de volta para cá, que nós estamos precisando de você aqui. Tchau, Dilon. Tchau. Ótimo. Boa noite, boa semana para todos. Tchau.